Alô pessoal, aqui é o André Biernati, repórter da revista Saúde, e nós estamos começando mais um podcast Detetives da Saúde. Nosso programa, que ajuda a separar o joio do trigo, a fake da news e ajuda, a você tirar dúvidas aí do universo da medicina, da nutrição, da atividade física, do bem-estar, enfim, todo o universo que nossa revista, nosso site, nossas redes sociais e agora o nosso podcast cobre. E hoje o nosso tema, um tema muito importante, muita gente tem falado sobre ele cada vez mais, é a questão da alergia. Será que todo mundo hoje tem alergia a alguma coisa? Bom, para discutir esse tema nos próximos minutos, nós recebemos aqui hoje na nossa mesa a Thaís Manarini, nossa editora de nutrição. Tudo bom, Thaís? Tudo bom, André? E a nossa convidada que vai tirar todas as nossas dúvidas, uma grande especialista no assunto, a doutora Ariana Campos Yang, que é alergista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tudo bom, doutora Ariana? Tudo bem, André. É um prazer estar aqui nesse programa, nesse podcast bem legal. Gostei bastante do tema. Muito obrigado, a gente agradece a presença da senhora. E na produção, na pesquisa, no roteiro, nos ajudou em tudo aqui a Maria Tereza Santos. E na mesa de som, fazendo toda a parte técnica de edição, o Rudá Puran. Enfim, estão aqui com a gente nessa mesa, vão ajudar a gente aí a tocar esse podcast. Bom, então como a gente comentou, o tema de hoje fala sobre alergia. Será que todo mundo tem uma alergia hoje? Isso está aumentando. Thaís, você que já fez matéria sobre o assunto, já cobriu várias vezes esse tópico, por que hoje se fala tanto de alergia? O que se mudou nesse cenário das alergias? Oi, então, eu cubro basicamente, quando eu falo de alergia, eu trato bastante da alergia alimentar. E tenho reparado que tem uma baita confusão, Hoje, qualquer sintoma, a pessoa acha que tem uma alergia, confunde muitas vezes com intolerância. Então, acho que hoje está muito fácil culpar os alimentos, por qualquer tipo de reação. É verdade. Assim, é verdade que as alergias estão aumentando muito. Isso é uma transformação recente. Quase metade da população tem alguma alergia, ou pelo menos alguém conhece, todo mundo conhece alguém próximo que tem alergia. Mas tem um outro, esse aumento das alergias também faz as pessoas pensarem demais em alergia. E nem tudo que coça é alergia, nem tudo que dá sintoma respiratório. Então, a associação de sintomas com alergia, ela tem sido também muito extrapolada, muito exagerada. E por isso é importante se fazer o diagnóstico correto, porque uma vez que uma pessoa acha que tem alergia ou recebe um diagnóstico de alergia sem passar por todas as etapas sistemáticas de investigação, o tratamento principal da alergia é evitar o contato. Então, se eu falo de uma alergia alimentar, que eu acho que eu tenho alergia a leite, ovo, trigo e passo a ter que fazer restrição, eu vou sofrer as consequências dessa restrição. Então, é importante separar o joio do trigo, que é o objetivo do podcast. É importante separar quem é alérgico de verdade de quem pode ter sintomas que podem parecer alergia. Então, nem tudo que parece é alergia de verdade. E doutora, existe alguma estatística, enfim, dados de alergia do passado, dados de alergia atuais que justifiquem esse aumento ou retratem esse fenômeno? Ou é uma questão mais de percepção mesmo? Não, existe, o aumento ele é real. Então, existe um aumento real, documentado em todas as alergias. As alergias respiratórias, que são as mais comuns, rinite, asma, os sintomas respiratórios, eles tiveram um aumento, foi a primeira onda. Nós vivemos 2 ondas de aumento de alergia. A primeira onda foi das alergias respiratórias, há cerca de 3 décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, e hoje vive uma situação de platô. A asma, por exemplo, existe uma estimativa que 10% da população tenha. Rinite alérgica, cerca de 25% da população brasileira tem a rinite alérgica. Mas essas alergias, elas estabilizaram. A segunda onda de aumento, que aí é bem mais recente, que é a onda das alergias alimentares, da última década, principalmente. E esse aumento, a gente não tem dados brasileiros, mas dados internacionais mostram que, para alguns alimentos, houve um aumento de quase 50% nesse período curto de tempo. É um aumento muito, muito acentuado. A estimativa é que cerca de 5 a 6% das crianças tenham alguma alergia alimentar e entre os adultos, de 2 a 3% dos adultos tenham alergia alimentar. Parece pouco, mas a alergia alimentar pode causar reações muito graves, que levam a vida a ser colocada em risco. Então, é um número muito alto.
Em relação a motivos, né? O que poderia explicar esse crescimento aí tão expressivo? Alergia é um problema do sistema imune. Então, e o sistema imune é o nosso órgão que está espalhado no nosso corpo inteiro para nos defender. E para ele cumprir essa missão de defesa, ele acaba sendo influenciado por uma série de fatores. Então, não existe uma causa única que explique o porquê que as alergias estão aumentando. É uma mistura de vários fatores, assim como alergia, eu comparo muito com um acidente. Quando você encontra uma tragédia, um acidente, vai buscar as causas, nunca tem uma causa só. Sempre é uma conjunção de fatores que levam àquele acidente. Então, alguns fatores que contribuem para o aumento das alergias a gente já conhece. Por exemplo, o uso indiscriminado de medicações, principalmente os antibióticos, mas não só os antibióticos, que destroem a nossa flora, a nossa microbiota. Existem várias bactérias que vivem lá no nosso intestino e que fazem a regulação, e na nossa pele também, são os principais moduladores da nossa resposta imune. São eles que ajudam o nosso sistema imune a entender o que está acontecendo naquele ambiente. E quando a gente destrói essa flora usando remédio demais, então não é contra remédio, é para usar remédio quando necessário, mas não é para usar à toa. Em relação às alergias alimentares, o tipo de parto influencia. Então, o parto cesárea, que é feito de forma muito rotineira, nem sempre com uma indicação precisa, ele dificulta a colonização do bebê por uma bactéria boa, que são os lactobacilos, que estão no canal vaginal. Então, parto cesárea, uso de antibióticos, a introdução alimentar de forma inadequada para as crianças, ou retardando demais os alimentos, ou fazendo alimentação muito monótona, mudanças na própria alimentação, a forma como a gente come é o que vai alimentar o que vive dentro da gente e que vai regular o nosso sistema imune. Então, a alimentação pobre em fibras, com muito excesso de açúcar, muita gordura, a alimentação também influencia o nosso sistema imune. Doutor, e as pessoas falam hoje da tal da vitamina S, da importância, principalmente na infância, né, de ter ali algum contato com sujeira, com terra, enfim, e que hoje em dia as pessoas estariam menos, né, em contato com terra, enfim. Isso tem algum fundamento científico? Que é a famosa teoria da higiene, né? Que já é uma teoria antiga, que hoje a gente fala da teoria da higiene revisitada, né? A teoria da higiene surgiu no momento que, naquela primeira onda das alergias, que começou a aumentar a alergia, começou a se observar que a gente já sabia que o sistema imune ele tem 2 braços, hoje a gente sabe que ele tem mais braços. Naquela época, se pensava em 2 braços, então um braço que predispõe a alergia, doenças inflamatórias, neoplasias, e um braço que protege a gente contra infecções, e se a gente tirava o estímulo desse braço que protege contra infecções, a gente acabava predispondo o braço que predispõe a alergia, que causa alergia. Hoje a gente sabe que existem outros braços. Um braço importante é a regulação, a gente chama de Treg, que são as células que controlam, que fazem o meio de campo entre as respostas que o sistema imune organiza. E quando se descobriu esses novos braços que controlam o sistema imune, meio que se abandonou a teoria da higiene. Hoje ela está sendo resgatada porque parece sim que é importante o estímulo imunológico que a gente tem do meio ambiente. Então, proteger demais, não deixar brincar na terra, não deixar ter contato com o animal, essa proteção excessiva também contribui para uma desregulação do sistema imune, para uma falha na interpretação que o sistema imune tem que aprender a fazer. Se ele não é desafiado a aprender, ele não aprende, ou aprende de forma errada. Então, a teoria da higiene que surgiu, ficou super em alta, depois foi abandonada, hoje ela está sendo resgatada com um novo olhar, e um olhar em que mostra a importância do contato, da regulação e de todos os fatores que ajudam a regular o sistema imune. Doutora, eu uma vez li uma coisa super interessante em relação à questão do parto, que se uma mulher precisasse, a gente sabe que tem algumas questões que levam mesmo a fazer cesárea, não tem jeito, que se ela precisasse fazer essa cesárea, daria para passar ali um paninho, alguma coisa no canal vaginal, isso, e depois passar na criança. Na cavidade bucal, seria da criança, era isso? Na pele, enrolar a criança. Pode também passar no rosto, mucosas, e enrolar a criança. Porque no canal vaginal, então, tem aquelas bactérias do bem
que ajudam o nosso sistema imune e que estão no canal vaginal. Então, na situação de uma necessidade realmente de cesárea, isso foi um estudo, ainda não é uma prática rotineira, mas foi um estudo que mostrou que colocando uma compressa enquanto se fazia o parto, deixa a compressa dentro do canal vaginal da mãe que está tendo filho, e assim que o bebê nasce, tira essa compressa embebida com secreção vaginal e coloca na criança. E isso facilitaria essa colonização por essa bactéria do bem. Então essa é uma estratégia. Uma outra coisa muito importante em relação à prevenção de doenças, principalmente a dermatite atópica, é não tirar aquele creminho do bebê que ele nasce, aquele creminho branquinho que o bebê nasce, que a gente chama de vernix. Esse creminho, ele tem uma função, que é proteger a pele do bebê, é muito fina, é muito frágil e ela vai se estruturar depois do nascimento. Então, logo ali no nascimento, essa pele expõe tudo que está lá dentro. E o que está logo lá na pele lá dentro? Células do sistema imune. Se eu começo a expor um sistema imune super imaturo, porque lá dentro da barriga, o sistema imune, ele para não rejeitar a mãe, ele controla aquele braço de ataque. E ele tem um perfil que a gente chama de TH2. TH2 é o nome que a gente dá para a população de célula que causa alergia. Então, dentro da barriga, enquanto está dentro da barriga, o bebê, ele é propenso à alergia. Depois que ele nasce, esse sistema imune aprende que ele não pode ser TH2. Ele não pode ficar causando, não pode ter esse perfil. Ele vai se regulado. Se logo que nasce eu já começo a expor esse sistema imune a um monte de coisa, num momento que ele é mais TH2, eu favoreço a alergia. Então, hoje, uma orientação que já é mais rotineira, que não é, assim, largamente utilizada, é evitar o banho do bebê com sabão, principalmente nas primeiras 24 horas. Não tirar aquele creminho branquinho lá que é protetor. Então, gente, vocês viram que a gente já aprendeu um monte de coisa aí sobre alergia, uma aula da doutora Ariana. Bom, agora vamos falar da questão de alergias respiratórias e de pele, aquelas famosas ITs que incomodam tanta gente, né? Dermatite atópica, rinite. Doutora, existe um elo? Porque é comum, né? Às vezes a pessoa tem asma, tem dermatite, tem rinite e tem dermatite, urticária crônica, enfim, existe um elo entre alergias de pele e alergias respiratórias? Sim, André, tem um elo muito forte que se chama atopia. Atopia é o nome que a gente dá para uma predisposição genética. Essa predisposição genética faz com que várias pessoas da família estejam predispostas a desenvolver doenças que são irmãs, que têm a mesma carga genética, só que dependendo da alergia, do momento da exposição à causa daquela alergia, essa doença, essa manifestação da atopia vai produzir doenças em órgãos diferentes. E dependendo do órgão que a alergia se manifesta, ela vai receber um nome. Então, se essa atopia se manifestar no pulmão, o nome é asma. No nariz, rinite. Na pele, dermatite atópica. E no olho, conjuntivite alérgica. Então, são as 4 doenças que a gente fala que representam a atopia: asma, rinite, dermatite atópica e conjuntivite alérgica. E uma coisa que as pessoas confundem muito rinite com resfriado, e essa diferença eu acho que é bem importante das pessoas saberem, porque tem um monte de gente achando que fica resfriado demais e na verdade ela tem rinite. E rinite tem tratamento, é importante controlar. Uma rinite não controlada, fora os sintomas que são desagradáveis, são ruins, é que a pessoa se acostuma a não sentir cheiro, a dormir mal à noite, ficar com o nariz entupido, às vezes ela se acostuma com isso, mas fora o desconforto dos sintomas, a rinite predispõe algumas complicações secundárias. Por exemplo, sinusite, porque se fica a secreção parada lá, ela vai ter mais sinusite. A criança tem mais otite. Na criança com a rinite não tratada, ela aumenta o risco de ter asma, de evoluir para asma, que é aquela irmã mais brava, né? A asma a gente tem mais medo do que da rinite. A rinite traz desconforto e aumenta o risco de complicações. A asma, por outro lado, muitas vezes é confundida com bronquite, né? A bronquite, a gente tem a bronquite infecciosa, aguda da criança, que é pontual, tem uma vez só. E
trata e melhora. E tem a bronquite do adulto, que está relacionado com cigarro, com poluição, e é outra doença. A asma é uma doença com característica alérgica, uma predisposição genética, e que hoje no Brasil ainda se tem uma estimativa de que 2.500 pessoas morram de asma por ano. É um número muito alto, é um dado do SUS, e não tem justificativa para esse número, para uma doença que é tratável. Existe tratamento para controlar a doença. Eu acho que eu sou uma bela personagem para esse quadro aqui, que eu tenho Eu a também. rinite, tenho a dermatite e... Você já se acostumou ou você está tratando, Thaís? Então, a rinite eu consegui dar uma controlada. Eu fui atrás de tratamento e faz um bom tempo que eu não tenho crise. Agora, a dermatite, essa é o problema assim, que eu tenho enfrentado com mais frequência e eu queria fazer uma pergunta sobre ela. Porque eu já escutei que tem um componente emocional da dermatite atópica e não tem cura, né? Você faz o controle. Essa questão do componente emocional, ele pesa mesmo? Falar de componente emocional em doenças crônicas é muito delicado. Porque muita gente fala assim, porque dá a impressão, então, que a pessoa tem que fazer terapia e vai sarar da doença, né? Ou que a culpa é dela, então, que ela que está gerando, e não é assim. Né? O nosso sistema nervoso, a gente costuma dividir as coisas, né? Mas o nosso corpo é um só. O nosso sistema imune conversa com tudo, o nosso sistema nervoso conversa com tudo. A gente tem terminação nervosa, não é só lá no cérebro tem os neurônios e a gente tem nervo em todo lugar. Nas dermatites, a gente tem uma conexão, tanto nas dermatites, nas alergias alimentares, existe conexão em que a alergia afeta o sistema nervoso e o sistema nervoso afeta também a doença, porque o nosso corpo é um. Então, a dermatite atópica não é causada pelo emocional. Agora, uma pessoa que tem dermatite atópica, que se coça o tempo inteiro, que à noite não dorme direito, você imagina não dormir, passar a noite após noite dormindo mal. Você vai ficar irritado. Quando a gente fica irritado, a gente produz substâncias que a gente tem receptorzinhos, os receptores que a histamina, que é a substância principal da alergia, age, que é um botãozinho lá que ela liga e faz coçar. Tem substâncias que são neurotransmissores, também ativam esses receptores, também ligam esses botõezinhos. Então, um estresse, um cansaço, um estresse emocional pode piorar a coceira, mas não é a causa da doença. A doença existe por outras razões. E você, André, qual que é a sua IT? É a rinite. É a mais comum. A senhora falando 25%. 25%. Né? Não, eu lembro desde criança, assim, nariz entupido, dificuldade para dormir. Ultimamente tá controlado, assim, eu tenho mantido bem, mas começa o frio, assim, já o nariz... E a senhora até falou essa questão, né, dessa interface, a pessoa acha que é um resfriado e tal. Dá para diferenciar, doutora, pelos sintomas? Dá para diferenciar. Primeiro, os resfriados, o nariz não coça, e a rinite é muito comum coçar. Nem toda rinite tem coceira no nariz, mas o mais comum é ter coceira. A rinite, na crise de rinite, não tem febre. Nos resfriados é comum uma febrinha, um mal-estar no corpo, às vezes diminui o apetite, que alerta que é um quadro infeccioso. Mas quem tem rinite tem mais resfriado também e muito mais. Por isso, outro motivo de tratar a rinite, de não se acostumar com ela, e é possível controlar, é que quem tem rinite, se não está controlado, tem 23 vezes mais chance de ter infecções de vias aéreas superiores, né? Que aí entram vários, gripe, resfriado, faringites, então 23 vezes mais. E quando a doença controla, melhora. Por que todo mundo piora no inverno? Todo mundo não, mas é bem comum piorar no inverno. Porque é uma via de mão dupla. A rinite predispõe às infecções e as infecções são um gatilho importante para a descompensação tanto de rinite quanto de asma. Crises graves de asma são precipitadas principalmente por infecções. Tanto que agora a gente está entrando no inverno, já está tendo as campanhas de vacinação contra a gripe. Um dos grupos de risco são os asmáticos, porque se eles tiverem gripe, eles têm risco de ter crise mais grave. Então é importante a vacinação nesse grupo. André, não sei no seu caso, mas para mim, assim, por muito tempo, o meu melhor amigo era o descongestionante nasal, que ficava ali no criado mudo. Ai, que perigo! Então, aí depois que a gente vai atrás de tratamento, a gente descobre que não é uma boa usar esse recurso. Como é muito comum, doutora, eu queria falar um pouquinho do risco, né, de usar rotineiramente aí.
Sim, então o tratamento da rinite, os descongestionantes, é difícil largar porque eles melhoram tão rapidinho, os pacientes adoram usar, Dá aquele alívio, né? Dá um alívio quase que E instantâneo. aí você dorme, né? E os tratamentos de rinite, que são eficazes, que são seguros, eles não são assim instantâneos na melhora, né? O tratamento a gente vai adequar de acordo com a gravidade, a persistência da rinite, mas eles melhoram também. Só que o descongestionante, qual o problema dele? Todo medicamento tem um pouco de tratamento, assim, tem um pouco de remédio, um pouco de veneno. Que a gente fala de efeito terapêutico, dose terapêutica, que é a dose de tratamento segura, e a dose tóxica. A gente gosta de remédio, ou os remédios que a gente considera seguros, são os remédios que têm a dose terapêutica muito longe da dose tóxica. E os descongestionantes, eles não são assim. A dose de tratamento que alivia o sintoma é muito pertinho da dose tóxica. Então, os descongestionantes nasais são a primeira causa de intoxicação em crianças. E em adulto também pode ter efeito tóxico, pode ter efeito colateral local. Eles têm Por que eles são tão mágicos e todo mundo gosta deles? Porque quando o nariz está entupido, os vasos estão dilatados. Quando usa o descongestionante, ele contrai o vaso fica bem apertadinho, tão apertadinho que pode comprometer a circulação ali local e pode causar isquemia e até um buraquinho no nariz, no septo. Leva a sofrimento da mucosa. E essa mucosa em sofrimento, ela tem complicações depois. Então, fazer essa vasoconstrição, que é contrair bastante o vaso, faz aliviar muito o sintoma e muito rápido, mas também é responsável por efeitos colaterais depois. E doutora, e essas IDs, elas são mais comuns na cidade grande que no interior? Hoje em dia, com aquela teoria da higiene, a gente achava que é só um local poluído, né, meio urbano, que vai ter muita rinite, mas não é muito verdade, assim. Hoje a rinite alérgica, ela é distribuída no mundo todo, no Brasil inteiro, ela é muito prevalente, muito comum, tanto em regiões rurais quanto em regiões urbanas. Qual é a diferença? É que em regiões urbanas e com um problema de poluição muito grande, a poluição é um dos fatores de dificultar o controle da rinite. Então, uma pessoa que vive num lugar muito poluído, ela vai ter uma percepção de piora da sua rinite, ela vai ter uma dificuldade maior, uma maior dificuldade de controlar a sua rinite. Então, ela vai ter uma rinite que tende a ser pior, né? Tanto a rinite quanto a asma. Tem mais gatilhos ali no ambiente. Tem muito mais gatilhos. Perfeito. E doutora, a senhora falou diversas vezes ao longo desse bloco da questão do controle, né? Que essas doenças têm controle. Enfim, como é o tratamento delas e como que ele vem avançando e evoluindo nos últimos anos? Tá. Então, o tratamento das doenças respiratórias, das doenças alérgicas de forma geral, ele se baseia em alguns pilares. Um pilar, identificar a causa e tentar reduzir ou afastar essa causa do contato. Quando isso é feito de forma eficiente, acabou o problema. A questão é que nas alergias respiratórias, na dermatite atópica, essas causas nem sempre são possíveis de serem afastadas de forma permanente. Então, o outro pilar é o tratamento medicamentoso, que ele se divide em sintomático, tem remédios que aliviam sintomas, e tem remédios que controlam a inflamação. A alergia produz uma inflamação e essa inflamação, eu comparo como um iceberg. O iceberg é o sintoma que a pessoa tem, é aquela pontinha que você está enxergando. Se você usa um sintomático, um remédio, um antialérgico, você tira só aquela pontinha. A inflamação que está gerando aquela pontinha, você não controlou. E existem medicações que desinflamam desde lá de baixo, controlam a inflamação que a alergia causou. Agora, dependendo da intensidade de inflamação, do tipo de problema que o paciente tem, eu posso tentar também mexer lá na causa da alergia, que acho que talvez você anunciou que ia falar no outro bloco, que é sobre a imunoterapia, que é indicada para alguns casos. Bom, agora a gente vai focar aqui nas alergias alimentares, né? Que talvez sejam as que trazem mais confusão, né? Porque todo mundo come, então acho que a gente tem aqui um tópico que rende bastante assunto. Primeiro, doutor, acho que pra gente
começar a discutir aí outras questões, tem alimentos que causam mais alergia hoje em dia do que outros? Tem. As alergias alimentares, a gente divide o grupo dos alimentos entre os alimentos que causam mais alergia na criança e os que causam mais alergia no adulto. Porque o adulto, o sistema imune já está maduro, então ele já aprendeu a tolerar aquilo que ele tem contato o tempo inteiro. Então, dificilmente um adulto vai se tornar alérgico para leite, para ovo, para trigo. Mas, diferente da criança, que o sistema imune ainda é imaturo, ele não sabe ainda separar bem o que é proteína conhecida e às vezes ele falha. Na criança, os alimentos mais comuns são leite, o primeiro alimento que causa alergia em criança, leite, ovo, soja, trigo, peixe, camarão e frutos do mar também acomete crianças, mas um pouquinho mais tarde, em geral a partir dos 5 anos, que são os alimentos mais comuns no adulto. Então, no adulto são aqueles alimentos que a gente não tem contato o tempo inteiro. Então, camarão é a principal causa. Amendoim, nos Estados Unidos é a primeira causa, mas no Brasil está aumentando a alergia a amendoim e castanhas, muito provavelmente porque a gente está consumindo mais, como as castanhas são colocadas como alimentos bons, saudáveis, então as pessoas estão consumindo, então está aparecendo mais alergia. E frutas, que as pessoas acham que só costumam culpar o alimento, né? Mas não é o alimento que é culpado por causar alergia, são as falhas que o sistema imune tem. Então, mesmo as frutas, alimentos que a gente sabe que são super bons para a saúde, naturais, tudo, também estão causando mais alergia em adulto. E pegando o leite aí, que então é a primeira grande causa de alergia em criança, a gente citou lá atrás a questão do parto, né? Que tem aí influência nisso. Mas eu também sempre ouvi falar quando os médicos oferecem uma fórmula para a criança e que muita mãe nem sabe que isso está acontecendo, né? Porque tiram a criança, levam para um outro lugar. Quando essa criança vem para o quarto, às vezes ela já está dormindo e isso. Tal. Aquilo, às vezes, muitas vezes é sinal de que ela já até recebeu alguma fórmula ali para se acalmar e que isso é super contraindicado. Isso. Infelizmente, a prática de complementação com fórmula de leite de vaca na maternidade ainda é uma prática muito comum no Brasil. É colocado de uma forma, muitas vezes, sem indicação. Isso não deve ser feito. Uma das estratégias de prevenção de alergias, principalmente numa família que já tem antecedente de doenças atópicas ou de alergia alimentar, uma das principais orientações é aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Isso é bom em vários sentidos para a criança e para a mãe. E especialmente na primeira semana de vida, que o sistema imune da criança está o mais propenso possível para alergia, esse momento é um momento que tem que ser muito cuidado. Então, não se justifica na rotina oferecer complemento. Essa mamadeira, esse primeiro momento de contato com a proteína do leite de vaca é um dos principais causas de sensibilização, quer dizer, a sensibilizar o sistema imune e aumentar o risco dessa criança de se tornar alérgica ao leite depois. E a alergia alimentar pode ser muito grave. Nós, no bloco anterior, a gente estava falando da rinite, das manifestações que ela tem, ou da dermatite, dos sintomas na pele. No caso das alergias alimentares, como que a doença se manifesta, doutora? Quais são os sintomas mais comuns? As alergias alimentares, nem toda alergia alimentar é igual, então as alergias são diferentes. E são diferentes por quê? Porque o sistema imune é um sistema, é uma grande empresa trabalhando para nos defender. E nessa empresa existem muitas armas, muitas ferramentas possíveis de serem usadas. Em cada pessoa, o sistema imune, e para cada alimento, eu posso ter armas diferentes sendo usadas. E aí a gente dá um nome, então a gente pode separar. A gente separa principalmente em 2 grupos, porque de alergia, que são as IgE mediadas. IgE é o nome de um anticorpo que serve para proteger a gente de parasitas, principalmente, mas é um dos anticorpos usados em um tipo específico de alergia. E esse anticorpo é o anticorpo que é possível causar reação anafilática, que é a reação mais grave. Nem toda alergia IgE mediada, a grande característica da alergia IgE mediada são sintomas imediatos. A pessoa consome o alimento e tem sintomas
minutos até no máximo 2 horas depois do alimento. Esses sintomas podem variar de sintomas na pele, com coceira, placas vermelhas, inchaço, sintomas respiratórios, até a reação anafilática. Nem todo mundo vai ter reação anafilática, mas tem risco. Todo mundo que tem alergia alimentar IgE mediada tem risco de, embora nem todo mundo terá. E tem o outro grupo que usam outras ferramentas que não são o IgE, e aí são várias células que podem ser usadas, só que a característica das alergias causadas por células, ou a que a gente chama alergia não IgE mediada, células são vagarosas, né? IgE é como se fosse um míssil, e as células é um carrinho que vai lá devagar e tem que chegar no local para causar inflamação. Então, os sintomas são mais tardios. Em geral, como são tardios, eles não evoluem com reação muito grave. Existem exceções, mas não são reações tão graves. E a gente agrupa todas elas dentro desse grupo que chama alergia não IgE mediada, mas dentro delas tem vários nomes. A gente pode ter a proctocolite, colite, enterocolite, dependendo do local do trato gastrointestinal que é inflamado na alergia alimentar. Eu acho que essa questão da alergia alimentar, se aqui gera muita curiosidade, é porque também muitas vezes ela é confundida com a tal da intolerância. As pessoas não sabem diferenciar esses termos, né? Intolerância e alergia. Muito bom, Thaís, é isso mesmo. E essa confusão entre alergia e intolerância pode fazer muito mal para quem é alérgico. Porque uma pessoa que é intolerante, o que é intolerância? Intolerância é uma incapacidade ou uma deficiência para digerir ou absorver algum nutriente da dieta, algum alimento. E essa deficiência, normalmente, ela não é total. Então, o consumo de pequenas quantidades pode ou não gerar sintomas, ou gerar sintomas muito leves. Já na alergia, o sistema imune não é uma incapacidade de digerir ou absorver. É o sistema imune montando uma guerra contra uma proteína. E esse sistema imune tem radar no corpo inteiro. E esse radar detecta pequenas quantidades. Então, confundir intolerância, uma pessoa que trata o outro como intolerante, pode oferecer pequena quantidade achando que um pouquinho não vai fazer mal, mas para o alérgico um pouquinho pode fazer muito mal. Porque o sistema imune realmente tem esse radar, detecta pequenas quantidades e tem um poder de amplificação de resposta, que é o que explica que algumas reações são leves e outras reações podem ser muito graves. Não dá para confiar que uma pessoa que teve uma reação leve sempre vai ter leve. A maioria não tem reação grave, mas nunca dá para a gente saber quando vai ter uma reação grave. Então, o alérgico não pode ser tratado como intolerante, né? São dois problemas bem diferentes. A intolerância mais comum que as pessoas confundem é a da lactose, né? E aí até a causa é diferente. Na alergia, é sempre o sistema imune contra uma proteína. Na intolerância, em geral, são outros componentes. No caso do leite, a intolerância mais comum é a intolerância à lactose, que é um açúcar que tem 2 partes, tem 2 moléculas, que juntas não conseguem ser absorvidas. E a gente tem uma enzima, que é a lactase, que vai quebrar e dividir, separar esses 2 componentes desse açúcar. E esses 2 componentes separados conseguem ser absorvidos. Quando a gente começa a diminuir a produção, e essa diminuição ela é gradual, ela não é abrupta. Hoje estou produzindo, amanhã deixo de produzir. Quando uma pessoa começa a diminuir a sua produção de lactase, passa a sobrar um pouquinho de lactose sem ser digerida. E essa lactose, esse açúcar sem ser digerido, passa a ser consumido pelas bactérias que fermentam esse açúcar, produzem gases, e aí vai produzir os sintomas da intolerância. Não, e é bom a gente esclarecer porque se uma pessoa é alérgica, um leite 0 lactose não adianta nada para ela, né? Exatamente. Leite baixo teor de lactose, 0 lactose. Agora a gente teve a Páscoa aí, né? Ovo sem lactose. Não adianta só saber que é sem lactose. Tem que saber se não é sem leite. Para o alérgico tem que ser sem leite, sem proteína de leite. Perfeito. Essa alergia adquirida na infância, ela costuma passar sozinha? As alergias que surgem na infância, como são reflexo de uma falha do sistema imune e o sistema imune está amadurecendo, à medida que ele amadurece, ele pode desenvolver ferramentas de controle da alergia e a criança deixa de ser alérgico. É a evolução esperada para as alergias mais comuns, que é o caso do leite, do ovo, da soja. A maioria das crianças saram, mas uma outra mudança
essa onda de aumento de alergia fez as alergias alimentares ficarem mais frequentes, mas outras 2 mudanças recentes, bem recentes, é que as alergias estão mais persistentes. Então, antes, quando eu me formei, não vou falar há quantos anos, mas há mais de 15 anos que eu trabalho com alergia alimentar, a gente falava que 90% sarava até os 5 anos. Hoje a gente fala que 60% até os 16. Então, está demorando mais para sarar. E a outra mudança é que a frequência de reações graves, de anafilaxia, né, que é essa reação muito grave, aumentou mais de 10 vezes nos últimos 10 anos. Então, são 2 mudanças importantes, mas ainda a gente tem uma expectativa grande e esse monitoramento, né, esse acompanhamento, esperando que a alergia sare, é uma das expectativas no segmento dos pacientes com alergia. Bom, gente, então para fechar aqui o nosso bate-papo com a doutora Adriana, vamos fazer um ping-pong, como diria a Maria Gabriela, um bate-bola, um jogo rápido aí sobre mitos e verdades relacionados às alergias. Doutor, então eu vou começar perguntando sobre soluções mágicas. A gente vê aí na internet o pessoal falar de chá, de garrafadas, de óleos. Dá para curar a alergia? Essas soluções naturais podem aliviar ou funcionam como tratamento? Como encarar? O que fazer quando a gente vê uma informação dessa? Todas as doenças, André, que são crônicas, e as doenças alérgicas são crônicas. Crônica não significa que vai ser para a vida toda. Crônica significa que não existe um tratamento que vai pôr fim, pelo tratamento, à alergia. E todas as doenças crônicas, eles geram uma busca por soluções mágicas e que vai, tipo pó de pirlim-pim-pim, vai fazer aquela coisa e vai sarar no dia seguinte. Isso não existe, isso é uma busca que para algumas soluções mágicas que, tipo chás, assim, às vezes não oferecem mal nenhum. A pessoa tenta, eu costumo falar que às vezes a simpatia que deu certo é aquela, no caso da asma, é aquela dos 10 anos, porque é a idade que muitos saram sozinhos, né? Vai tentando, na milésima solução mágica sarou. Então, aquela foi a que funcionou. E isso vai ficando na cultura popular, essas soluções mágicas. Então, embora algumas soluções dessas não ofereçam um risco em si, é importante só a pessoa não deixar de fazer o tratamento que controle, né? O tratamento médico. Mas algumas soluções não são prejudiciais, mas existem algumas soluções buscadas, né, pela população que podem fazer mal. Existem, para rinite alérgica, tem buchinha do norte que as pessoas usam, é uma substância extremamente irritativa. Ele causa uma irritação que tem complicação para a mucosa nasal, destrói a mucosa nasal. Então, é importante que, mesmo sendo um produto natural, às vezes, nem sempre é inofensivo. Então, tem que tomar esse cuidado. Você já viu na internet alguma informação, antes de iniciar, conversa com o médico que acompanha. Exatamente. Não é porque é natural que não faz mal. Sobre essa questão do crescimento de alergia ao leite e ao glúten, né? As pessoas costumam dizer que são 2 componentes que ficaram mais alergênicos. São os vilões, né, do momento. Teve alguma mudança mesmo no alimento em si que possa explicar algo da alergia? As alergias todas estão aumentando, então existem explicações que estão fora do alimento, então que influenciam a pessoa que tem contato com o alimento. Então, os fatores externos, o ambiente, que afeta a pessoa e a interpretação que a pessoa faz daquele alimento muda e ela pode desenvolver alergia. Mas talvez existam algumas coisas relacionadas leite, glúten. Eles são vilões, talvez eles não sejam tão vilões como são pintados, né? Tanto os dois têm um valor nutricional importante, eles não são vilões de verdade. Mas por que está aumentando a alergia a leite? Talvez mudança no comportamento. A gente está colocando leite para as crianças num momento muito precoce. Mudanças no tipo de leite. O leite que a gente toma aqui hoje, aquele leite de caixinha, que é o UHT, é um leite que tem uma segurança em relação ao risco de contaminação. Tem uma segurança muito boa, mas também ele está mortinho da Silva, não tem nenhuma bactériazinha lá dentro dele. E dentro daquela teoria que o André tinha perguntado, que é a teoria da higiene, hoje a gente questiona se aquelas bactérias que fazem o leite estragar, se elas também não são importantes para modular a nossa resposta que a gente tem quando a gente recebe o leite, né? Então, no Brasil, o crescimento de alergia a leite é assustador, assim, quando é tão comum, todo dia no consultório são muitos casos que a gente recebe
E esse aumento parece chamar mais atenção em países onde o consumo é maior de leite pasteurizado só. Então, tem mudanças talvez em relação ao alimento, a gente não sabe, a gente não tem essa resposta. E em relação ao glúten, uma das coisas que mudou é que no mundo moderno, hoje as pessoas estão tentando resgatar um pouco mais da alimentação saudável, da comida de verdade, mas a gente está vindo de uma era que o consumo de lanches, né? Então o consumo de glúten muito exagerado, então no café da manhã, no lanche, no almoço, trocar a comida pelo lanche, aí lanche de novo à tarde, aí à noite pizza. Esse consumo exagerado, se a gente começar a consumir muito um tipo de alimento, será que vitamina C é bom? E se eu me entupir de vitamina C? Eu tenho cálculo renal. Então o glúten é uma proteína, é um aglomerado de proteínas que exige uma digestão nossa e também de participação de bactérias, que se eu começar a colocar glúten demais no meu intestino, eu posso começar a ter problemas com o glúten. Então, talvez o problema não seja o glúten, mas o padrão alimentar que a gente errou, né, na forma de se colocar numa rotina alimentar. E, doutora Ariana, com esse aumento, né, do número de casos e as pessoas falando mais sobre alergia, todo mundo tem medo de descobrir uma alergia só diante de uma crise, né? Poxa, tô com alergia, tô ali naquela situação. E tem muita gente procurando fazer exames antes mesmo de saber, né, de ter alguma crise, procurar anticorpos de IgG, enfim. Faz sentido isso? É necessário fazer esses exames antes ou isso é só um modismo? Então, eu falo que assim, um dos sonhos das pessoas e dos médicos também é ter um exame do tipo bola de cristal, né? A pessoa tem uma coisa, eu coloco lá na bola de cristal e descubro o que a pessoa pode ter alergia. Isso não existe, né? Isso não existe nem aqui no Brasil, nem no mundo. E o que existe muitas vezes são alguns modismos e alguns usos incorretos de métodos diagnósticos que não são apropriados para investigar a alergia alimentar. Um deles é a pesquisa de IgG para alimento. IgG, nós temos vários tipos de anticorpo no nosso sangue. Um deles é o IgG. O IgG é o nosso anticorpo de memória e de contato, e que mostra contato com alguma coisa. Quando eu tomo uma vacina, tomo a vacina da gripe, ou tomo a vacina da hepatite, e doso o meu anticorpo depois, para saber se eu estou protegida contra a hepatite que eu tomei vacina, eu vou dosar um anticorpo IgG. Se eu como leite, se eu como camarão, tudo, é possível que eu tenha, se o meu intestino em alguns momentos tem um pouquinho mais de permeabilidade e permite que o meu sistema imune tenha contato com essa proteína mais inteira, eu produzo IgG contra o alimento. Tenho alergia contra esse alimento? Não. E infelizmente, esse método de teste de IgG está sendo muito mal utilizado, está levando a risco, pessoas a restrições absurdas, com risco de desnutrição, crianças com risco de desnutrição e tendo desnutrição por causa desse teste. Esse teste ele é contraindicado por todas as sociedades médicas brasileiras e também em todas as sociedades da área, né, de alergia, gastro, pediatria do mundo. Que não deve ser feito, porque ele vai dar positivo em todo mundo. Não tem ninguém que vai fazer esse teste e o teste vai dar negativo. Então, o mundo inteiro, 100% das pessoas têm alergia? Não, mas 100% das pessoas têm IgG para alimento, porque as pessoas comem. A chance de ter um teste negativo é nunca ter comido. E isso não existe. Então, esse teste de IgG é uma enganação, não deve ser feito. Nessa onda até de evitar o problema antes dele aparecer, tem também quem decida prorrogar o oferecimento de algum alimento para uma criança, por exemplo. Então, o leite de vaca, que eu acho que pode dar depois do primeiro ano de vida, né? Então, a mãe vai lá e fala assim, bom, se leite dá muita alergia, não vou dar. Mesma coisa com ovo. Se o pediatra libera o ovo cozido, mas ele dá muita alergia, então também não dou. Isso ajuda? Então, isso não ajuda, mas a origem desse pensamento, desse raciocínio, ele tem uma raiz numa orientação que era médica, até há pouco tempo atrás. Quando começou aquela onda de alergia alimentar crescer, e a gente sabia quais eram os alimentos que davam mais alergia, a primeira orientação era que retardasse. Bom, esses alimentos são os que mais causam alergia, então eu vou deixar esses alimentos para depois, vou adiar a introdução. Só que o tiro não deu muito certo, saiu pela culatra. E o que aconteceu? Foi se observando que
Atrasar a introdução dos alimentos que causam alergia para depois de 1 ano aumenta o risco de alergia. E quando essa prática era feita, nessas famílias, o risco de alergia aumentava. Hoje, qual é a recomendação? Aleitamento materno exclusivo por 6 meses, e a partir dos 6 meses o sistema imune é o momento que ele está propenso a aprender a tolerar. Não atrasar a introdução dos alimentos, mesmo aqueles mais alergênicos, para depois de 1 ano. Tentar introduzir tudo dentro do primeiro ano de vida. Doutor, e se fala muito hoje em dia da imunoterapia como tratamento, né? Você tentar modular o sistema imune para, né, curar ou controlar ali essa alergia. O que você sabe sobre essa linha de tratamento? Ela funciona? Em que casos? Então, a imunoterapia, então, que é o outro pilar, né? Então, o primeiro pilar é evitar, o segundo pilar controlar a inflamação, medicações, e o terceiro pilar tentar regular o sistema imune, tentar induzir com que o sistema imune desenvolva regulação, ative essas células que regulam. Para algumas indicações, a imunoterapia hoje ela é comprovada, a sua eficácia, e tem a sua indicação rotineira. É o caso... A imunoterapia é para a causa da alergia, né? Para o alérgeno. E para algumas doenças, isso é avaliado de forma rotineira. Para rinite alérgica, para asma, para conjuntivite alérgica e para dermatite atópica em alguns casos. No caso das alergias alimentares, a imunoterapia não é um tratamento rotineiro, é uma forma de tratamento que tem sido estudada mais recentemente, e a indicação hoje é para alergias IgE mediadas, daquele anticorpo que causa anafilaxia, para alimentos comuns como leite e ovo, para casos em que a alergia é persistente a partir dos 5 anos de idade. Esse tratamento, recentemente, ele tem sido estudado muito, a sua questão em relação à segurança, porque é um tratamento que envolve risco. E uma dúvida que existe é o que seria melhor, manter em restrição ou fazer o tratamento. E um estudo recente para amendoim mostrou que para amendoim, o risco de ter reações depois, ele foi maior do que manter restrição. Então, isso não é o fim da novela, é mais um capítulo para a gente entender, muito provavelmente para a gente entender o próximo passo. Isso não põe por fim a imunoterapia continua sendo uma alternativa para casos selecionados, mas a partir desse trabalho que a gente vai ter que começar a pensar e estudar quais seriam os pacientes, quais foram, entender quais são aqueles pacientes que continuam reagindo e quais os que realmente têm uma eficácia melhor, e se esses resultados podem ou não ser extrapolados para alimentos diferentes, como é o caso do leite, do ovo, que são os alimentos no Brasil que são mais importantes. Aqui no Brasil a gente quase não indica imunoterapia para amendoim. Dentro dessa questão do tratamento imunoterápico, um que ficou muito famoso foi a vacina para rinite, né? E a gente, hoje é comum até ter amigos que já usaram e tudo mais, e tem gente que melhora, parece que tem gente que não melhora tanto. Pode falar um pouquinho da vacina para rinite? Lógico, Thaís. E você falou pegou no ponto exato. Por que tem alguns pacientes que melhoram e outros não melhoram tanto? Tem a ver com a indicação. A imunoterapia é um tratamento diferente dos tratamentos medicamentosos. Quando a gente tem um medicamento, então eu tenho um medicamento para gastrite. O remédio trata a gastrite. Tem um antibiótico que trata a pneumonia. Tem um antibiótico que trata a infecção urinária. O tratamento é para a doença. No caso da imunoterapia, não é um tratamento para a rinite, é um tratamento para a alergia. Então, a Thaís tem alergia ao quê? A Thaís tem alergia a ácaro. Então, existe imunoterapia para ácaro? Então, vou fazer imunoterapia para ácaro. A alergia ao ácaro vai melhorar e a rinite da Thaís melhora como consequência. Agora, a Thaís tem alergia a fungo. Para fungo, não tem imunoterapia. E fungo é uma causa de rinite também. E aí, se não tem imunoterapia, eu faço imunoterapia para ácaro. E a Thaís tem alergia a fungo, a rinite da Thaís vai continuar igual. Então, é por isso que quando a interpretação, na indicação da imunoterapia não é bem feita, explica por que alguns melhoram, outros não melhoram. Depende de qual foi a indicação. Bom, gente, fechamos aqui o nosso podcast sobre alergia. Tivemos uma aula incrível aqui com a doutora Ariana. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Eu gosto de falar de alergia. E obrigado, Thaís, obrigado, Rudá, Maria Tereza, que nos ajudaram aqui nos bastidores. E vocês, né, que estão nos ouvindo, fiquem atentos. Vamos lançar novos programas em breve, né? Toda semana aí um novo
capítulo no ar. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, comentários, críticas, enfim, escrevam pra gente. Nosso e-mail é saude.abril@atleitor.com.br e também nas redes sociais. Temos perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter. Enfim, queremos conversar com todos vocês. Gente, muito obrigado, um abraço e até o próximo programa.